Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações da Petrobras, da Vale e da OGX, após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de abril. E Bovespa terminou o pregão em queda de 1,29%, confirmando aquela perda que eu tinha comentado através de um gráfico intraday, e no radar do mercado também falei algo a respeito. Perdeu, caiu e deu uma parada aqui mais para a mínima do dia. A perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de continuidade desse movimento de baixa. E quais são os próximos suportes para esse movimento de baixa do Ibov? Na faixa dos 53 mil e depois em torno de 52.400. O fato é que continua sendo 55 mil pontos um teto muito importante para o Ibovespa, algo que não seria algo simples de ser superado neste primeiro momento, até não deveria superar em termos de como foi o rompimento aqui para baixo, e se acontecer isso na próxima semana, trará uma representação mais interessante por parte dos compradores e consequentemente tende a revelar algumas oportunidades melhores na ponta compradora. Semanal terminou ainda em alta, terminou a semana com alta de 0,6%, mas perdendo bastante força no fechamento da semana, mantendo-se abaixo do piso que foi perdido, como eu disse, funcionando agora como teto. Petrobras, a Petro terminou a semana bem, teve uma semana boa, segunda semana boa, 4,38% de alta, conseguiu romper a máxima do topo anterior, mas não fechou acima, mas apresentou realmente força na semana. Não é à toa que no pregão que o Bovespa caiu, a ação ainda conseguiu subir 0,47%. Mas isso significa então que ela vai romper para cima? Ainda não. Correção para mim ainda não seria suficiente em termos de gerar uma compra no rompimento da máxima desse movimento. Teria que, na minha avaliação, ficar mais alguns pregões aqui de lado, preferencialmente aí na segunda, terça-feira, quarta-feira vai ser feriado, mas romper então de quinta-feira em diante seria uma das que poderia avaliar para uma possível compra. Ela conseguiu estabelecer aqui com esse rompimento de oscilação um pivô de alta no gráfico semanal, uma nova tendência de alta de médio prazo, mas ainda bem fraca, principalmente porque está dentro de um grande movimento de baixa, e a tendência de longo prazo ainda é de baixa. E se a gente olhar aqui para o ponto que ela chegou, ainda é uma resistência bem importante, era um suporte que virou resistência, funcionou como resistência e aqui também como resistência. Então, para compra, aguardar uma correção, como ela vai corrigir um pouco mais esse movimento de subida, para buscar uma entrada, isso atendendo aos meus critérios de entrada. A Vale 5 terminou o dia com queda de 2,67%, a semana apresentou aí alta de 3,36%, estava até melhor na semana, mas terminou ficando presa ali na região dos R$ 32,77, R$ 33. Era uma região que já foi bem importante em termos de resistência. A gente viu aqui, só conseguiu fechar uma vez anterior. E aqui voltou a funcionar bem como uma resistência. A ação montou um bom topo. Esse topo continua sendo descendente, significa dizer que a ação está em tendência de baixa ainda, iniciando um novo movimento de queda. Tem suporte intermediário nessa região dos R$ 31,45, mas o mais significativo fica mais próximo dos R$ 30 até os R$ 29,68. Então não vejo ainda uma alternativa de compra em cima da Vale, seja de curtíssimo prazo, que anulou aqui a tendência de alta, ao perder essa mínima, comentário feito no radar do mercado, ou mesmo olhando para um gráfico semanal, mesmo com a chance de ficar mais tempo lateralizado, não vejo ainda com um ativo tão interessante para a ponta compradora. Teria que gerar algum sinal de mais força aqui nessa região, fundo ascendente, para avaliar uma chance de entrar de forma um pouco mais arrojada, que não seria tanto o caso neste momento em cima da ação. A OGXP3 terminou o dia bem, com alta de 8,93%, cedeu um pouco no fechamento na última meia hora de pregão, mas o fato é que a ação conseguiu sair daquela lateralização sinalizada na quarta-feira, com um momento de definição que poderia trazer um novo movimento de alta no gráfico diário ou um movimento mais forte de baixa para fechar um gap em 1,37. A ação terminou rompendo para cima e com isso gerou um movimento de alta no gráfico diário. Resistências pela frente da OGX, mais por volta de R$ 2,00, número redondo, tem até um gap aqui de corpo, em torno de 1,98, e mais acima seria na região de 2,17.
até 2,27. Gerou uma semana muito boa de alta de 34,56%, e com espaço ainda para essa correção, sendo que está dentro de um movimento que foi totalmente dominado pelos vendedores. A resistência mais importante num gráfico de maior periodicidade ficaria mais por volta dos R$ 2,50, que era a mínima histórica do ativo. Então seria o ponto de resistência mais importante. Compraria esse rompimento de 1,73? Não. Aqui, olhando para um gráfico de menor periodicidade, aguardaria também uma correção ou aqui para baixo ou de forma lateral para avaliar uma possibilidade de entrada novamente de curtíssimo prazo, mais pensando em day trade em cima desse ativo, que no pregão de hoje também proporcionou uma operação de day trade comentada no vídeo chat do Investmania, tanto na abertura como no fechamento do pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês, desejo um excelente final de semana, um bom descanso e até a nossa próxima videoanálise. Um grande abraço.